Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vererandas irmãs, amados irmãos, no Santo Evangelho de hoje, nós temos duas curas: a cura do leproso e a cura do servo, do centurião. É Jesus que se inclina para as nossas misérias. Ele está sempre pronto para nos curar, para nos restaurar, para trazer para nós esta união, a nossa aliança com Deus Pai. Por isso que o mais importante para nós é essa humildade, essa fé deste leproso, deste centurião, para a gente obter de Deus a cura das nossas feridas. A humildade. Esse leproso, esse centurião, eles se humilharam diante de Jesus, reconheceram as suas misérias e tiveram fé na misericórdia, no resgate, na divindade do próprio Cristo. Tiveram fé. E é interessante notar, eu queria fazer aqui uma espécie de catequese desse leproso. Jesus cura o leproso, e depois Jesus manda o leproso para o sacerdote. Aqui é uma menção ao sacramento da confissão. Nós temos a cura de Deus, é Ele que nos perdoa, cheio de misericórdia, mas Jesus quer que nós façamos a nossa confissão, é a confissão sacramental. Colocar ali as nossas feridas diante do sacerdote, os nossos pecados, as nossas misérias, com grande humildade e fé, acreditando na misericórdia de Jesus. Ele está pronto para nos curar, para nos defender, para derramar o seu perdão. Mas a gente poderia fazer uma reflexão: por que nem todo mundo, nem todas as pessoas são curadas por Jesus no sacramento da confissão? E aí alguns defeitos daquele que se confessa, nós devemos ter uma atenção especial, porque é um sacramento muito sério da misericórdia de Deus. Mas para a gente ter a cura, todos os benefícios, a gente sabe que o sacramento da confissão restaura essa nossa amizade com Deus, traz a graça santificante no nosso coração, alivia a nossa consciência, traz paz para a nossa vida. Mas para a gente ter todos esses benefícios, essas curas, a gente precisa de alguns pontos. E nem todo mundo tem essa cura de Jesus. Em primeiro lugar, porque tem gente que se confessa e não se arrepende. É uma dificuldade nossa, do nosso arrependimento. Se eu vou lá e me confesso, mas não tenho aquele arrependimento no coração, mesmo que seja imperfeito, mas é um ponto, é uma condição para a gente se confessar bem, o arrependimento de nossos pecados. Talvez aquela pessoa que vai se confessar só para comungar no domingo, e sabendo que semana que vem tem confissão de novo, e aí ela sabe que vai pecar e quer continuar no pecado, não tem nenhuma estratégia para poder sair do pecado, não tem o arrependimento no coração. Para essa pessoa, talvez até abusa do sacramento da confissão, talvez cai num pecado pior ainda, numa gravidade pior, porque ela abusa da própria misericórdia divina, talvez até no sacrilégio. Para essa pessoa não tem cura de Jesus no sacramento da confissão, porque ela não está arrependida. O arrependimento é importante, mais do que tudo, o arrependimento do nosso coração é importante para o sacramento da confissão. E aí, ligado ao arrependimento também, a falta de propósito. Aquela pessoa que se confessa, mas depois ela não tem nenhum propósito, ela não quer melhorar, ela não quer sair daquele pecado, ela não tem um plano, uma estratégia, ela não quer lutar, ela se entrega. Para esse tipo de pessoa também, que não tem nenhum propósito depois da confissão, também ela não vai obter os verdadeiros frutos da Sagrada Confissão. Tem um outro ponto importante também, que é aquela pessoa que vai se confessar, mas fica justificando os pecados. Para essa pessoa também tem pouco valor o sacramento da confissão. Nós temos ali Deus, a grande misericórdia de Deus, e às vezes a gente perde a chance, porque a gente vai se justificando. É como se a gente olhasse para Deus: eu não tenho pecado, eu não preciso do perdão do Senhor, está tudo certo comigo. Aquela pessoa que não reconhece as suas falhas, as suas misérias.
E aí ela vai dando explicação. Para cada pecado tem uma explicação. A pessoa que explica muito os seus pecados é mau sinal. Porque aí é a consciência, o subconsciente dela trabalhando de que, não, eu fiz isso, mas está tudo certo. Eu fiz aquilo, mas foi por causa disso, por causa de ciclano, por causa de fulano, por causa da esposa, por causa do esposo. E aí a pessoa vai se justificando. Ou talvez contando coisas boas, para se justificar. A consciência nossa é terrível. A gente vai contando, padre, mas eu fiz isso, mas eu rezo o texto, eu faço leitura, eu faço meditação, eu vou à missa. Essa pessoa também está se justificando, ela fica dando voltas, contando história. Isso é ruim. Eu contava aqui em outro momento, uma pessoa foi se confessar com o Padre Pio, e para cada pecado essa pessoa tinha uma explicação. Aí depois o Padre Pio, muito inteligente, piedoso, ele percebeu que não era uma pessoa, era o próprio demônio, porque para cada pecado tinha uma explicação, e é claro, depois ele expulsou aquele demônio do confessionário e foi embora. Mas a gente também pode fazer o papel do demônio no confessionário, quando a gente vai se justificando, contando história, dando volta, não, eu fiz isso, mas é por causa daquilo outro. Na confissão é interessante a gente ser bem pontual. Faltei com a paciência muitas vezes, ponto. Não precisa falar que é por causa de ciclano, de fulano, foi por causa daquilo outro, não, ponto, bota um ponto ali depois do seu pecado, não precisa explicar, porque aí a gente perde a misericórdia de Deus, a gente perde o perdão de Deus, e a gente pode estar cometendo mais pecado ainda, se confessando, que talvez expondo a vida dos outros e outras circunstâncias. Portanto, sem justificativas, sem ficar se justificando, contando história. Tem um outro ponto importante também, aquela pessoa que vai para o confessionário, talvez sem fazer o devido exame de consciência. Ou às vezes não tem pecado mesmo, mas a pessoa chega, padre, eu não tenho pecado não, eu rezo o texto, eu faço isso, faço aquilo, vou à missa. E aí você está perdendo seu tempo, você está só atrasando a fila de confissão. Se você não tem pecado, deixa para outra hora, outro momento. Porque o padre não pode nem dar absolvição, porque para a gente dar o perdão, o sacramento, a matéria da confissão são os pecados. Se você não fala pecado, o padre ali atrás vai dar uma bênção, nem vai te dar absolvição, porque você não falou nenhum pecado, você só contou história, ou falou o que fez de bom. Confessionário não é para a gente falar aquilo que a gente faz de bom, é aquilo que a gente fez de ruim, aquilo que a gente pecou, aquilo que a gente caiu. Aquilo que você faz de bom está guardadinho lá, Deus sabe de tudo, as orações, as coisas que você faz, mas a confissão é um momento de botar para fora aquilo que tem de ruim, as suas feridas, seus pecados, as suas misérias. É isso que Deus espera de você, e para isso, é claro, a gente tem que exercitar a humildade. O confessionário é um lugar de virtudes, a gente pratica ali a humildade, o respeito pelo sacerdote, pelo próximo que está na fila de confissão, a gente saber ser direto aos pecados, saber reconhecer as nossas misérias. Portanto, é um lugar ali propício para a gente crescer na graça e na presença de Deus, mas nós devemos ter esses cuidados. E aquela pessoa também que nunca entende a gravidade do pecado, talvez não saiba o que é a igreja. Nós somos a igreja, e cada pecado seu tem consequência na igreja. Nós somos os membros do corpo vivo de Cristo. Se eu machuco um dedinho, é claro que todo o corpo vai sentir. Se eu tenho um dente doendo, é claro que todo o corpo vai sentir. Assim também na igreja, quando eu insisto no meu pecado, quando eu não estou arrependido, não busco um propósito, não busco uma mudança de vida, eu estou denegrindo a imagem da igreja, estou ferindo a igreja, talvez até levando outros aos pecados, aos meus pecados também, que é pior ainda. Portanto, amados irmãos, é um momento de reflexão, saber que nós temos Deus ao nosso lado, nós temos a misericórdia de Jesus, mas depende da gente, dessa humildade, de se humilhar diante de Deus, reconhecendo todas as nossas misérias. Deus é por nós. Hoje na oração, primeira oração da Santa Missa, a gente faz essa oração muito bonita, que a gente pede que a mão direita de Deus, da sua majestade, possa estender até nós, até as nossas misérias. E é isso que acontece sempre. Deus está sempre ali para nos levantar
nos resgatar, mas Ele espera, como no Evangelho, um leproso humilde, um centurião humilde, aquele que reconhece as suas misérias, com fé no sacramento da confissão e na misericórdia de Jesus, que possamos buscar o arrependimento de nossos pecados, a nossa conversão, para a gente cumprir aquilo que São Paulo nos pede hoje: façais o bem sempre, diante de Deus e diante dos homens. Essa é a nossa missão, buscar o bem, buscar a nossa santificação. Quando a gente cai no pecado, essa humildade de reconhecer as nossas misérias, para que a gente possa ter a nossa aliança com Deus, honrando a nossa graça batismal, esta união, essa intimidade com Cristo, para que com Ele possamos ter dele um dia também a nossa recompensa eterna no céu. Amém.